Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre opinião alheia. E aqui eu quero conversar tanto sobre a opinião solicitada como da opinião não solicitada. E aqui tem alguns tópicos, que cabe a gente refletir. Será que quando a gente está pedindo a opinião dos outros, a gente não está com uma vontade excessiva de agradar as outras pessoas? Será que a gente não está dando importância demais para a opinião dos outros em detrimento da nossa própria opinião? Qual é a importância que você tem dado para a sua opinião, né? Já que às vezes a gente fica pedindo tanto a opinião dos outros, às vezes a gente não está dando tanta importância para a nossa opinião e dando mais importância, mais ênfase para a opinião alheia, né? E quando se trata de opinião não solicitada? Será que você também não está dando a sua opinião sem que a outra pessoa solicite? Né? Será que essa pessoa que está dando opinião na sua vida sem você solicitar, você também não está dando na dela? Né? Porque às vezes a gente vê assim o nosso lado, fulano veio aqui e me deu uma opinião que eu nem perguntei. Mas e aí? Você está dando? E outra coisa, será que quando as outras pessoas vêm dar a opinião delas, ou você pede a opinião delas, mais precisamente, quando você pede a opinião das outras pessoas, você está preparado, preparada para ouvir uma resposta que não seja aquela que você está esperando ouvir? Aqui eu vou conversar com vocês sobre alguns casos meus, né? Aqui eu estou dando a minha visão e aqui eu vou falar também exemplos meus. Por exemplo, vou citar dois casos meus que aconteceram esse ano ainda. Um deles foi uma pessoa, estava conversando com ela e tal, e a pessoa que eu costumo sempre, quando vou para academia, colocar óculos de sol. Raramente eu vou sem óculos de sol. E aí, em um determinado momento, uma pessoa foi e me viu, né? Nessa ocasião, eu estava sem os óculos de sol. E aí ela me falou assim: Nossa, você fica tão diferente sem o óculos. Eu fiquei com muita vontade de perguntar, perguntar a opinião dela, diferente como? Tipo, pra mim mais bonita ou não? Fiquei com muita vontade, mas naquele momento eu me contive e eu sabia que eu não estava preparada para ouvir qualquer resposta que fosse diferente da que eu estava querendo ouvir. Então eu simplesmente calei, né? Não falei nada e fui seguir minha vida, porque depois às vezes eu ia pedir uma opinião, a pessoa ia falar uma coisa que eu não gostasse e aí eu ia ficar me chateando à toa? Às vezes, se a gente não está preparado para ouvir a opinião, é melhor que a gente não pergunte, né? Eu penso dessa forma. E outra coisa, quando a gente pede a opinião, que a gente está com vontade de agradar as outras pessoas. Isso já aconteceu muito comigo, muito, muito mesmo. Eu tenho parado bastante, tenho superado isso, mas isso ainda é uma questão para mim. É uma questão que me pega às vezes. Por isso eu tenho sempre que estar me policiando. Recentemente até aconteceu isso comigo. Eu fui numa loja comprar um boné, né, que o meu já uso sempre, já tinha começado a rasgar e eu fui comprar um boné para substituí-lo, porque eu tenho um boné. E aí eu fui com meu esposo. Chegando lá na loja, eu provei alguns bonés e fiquei provando e perguntei a opinião dele. E aí ele foi e me disse que ele achou mais bonito um boné lá, né? E eu acabei comprando esse boné, só que eu não gostei mais dele, eu tinha gostado de um outro. Só que eu comprei pra agradar ele, porque ele disse que era mais bonito. E eu, na hora, assim, eu percebi isso, mas eu acabei fazendo, sabe? Aquela insegurança, que entra outro ponto, insegurança de fazer escolhas sozinho, sem depender da opinião dos outros. Às vezes a gente não se acha capaz de fazer escolhas e acaba perguntando sempre a opinião dos outros pela insegurança de não acreditar que nós somos capazes de fazer as melhores escolhas para nós, né? E aí eu trouxe o boné para casa, só que eu não havia gostado, acabei não utilizando, né? E aí eu depois comentei com ele, falei, né? Olha, eu não realmente não gostei do boné e eu vou acabar comprando outro porque eu comprei para agradar você. E aí ele acabou ficando, né, com o boné, que ele tinha gostado do boné. Só que foi um prejuízo, né? Foi um prejuízo, claro, que eu comprei um boné que eu não gostava. E eu me policio bastante para não repetir esse tipo de comportamento, porque esse comportamento é nocivo para nós e muitas vezes a gente fica muito dependente da opinião dos outros, né?
Quando eu era criança, minha mãe escolhia muitas minhas coisas, elas não deixavam que eu escolhesse, por exemplo, uma roupa, né, na hora de comprar, ou qualquer outro item. Minha mãe sempre escolheu, até durante a minha adolescência, todas as coisas assim que eu ia usar, ela sempre que escolhia a roupa que eu ia vestir para sair, que eu ia colocar. Então isso perdurou até os meus 17 anos. Então eu cresci muito nessa dependência da opinião dos outros. E hoje eu tenho construído essa autossuficiência, né? Validar a minha opinião, mas para aí. Quando alguém me fala, nossa, essa roupa ficou mais legal, mas aí eu dou uma parada, né, e falo, mas e aí, qual a minha opinião sobre isso? Qual a roupa que eu estou me achando mais bonita? Que às vezes a gente tem que observar se a gente não está dando muito crédito para a opinião dos outros e descréditos para a nossa opinião. Então atualmente eu tenho, né, validado mais a minha opinião. Às vezes uma pessoa fala, por exemplo, né, nossa, eu te acho muito... Algumas pessoas já me falaram, nossa, eu te acho mais bonito com tal roupa. Legal, né, mas eu gosto de vestir outra, então eu visto mais a que eu gosto, né? Mas a Anaísa lá atrás, adolescente, claro que ia sempre escolher vestir aquilo que as outras pessoas acham mais bonito. Mas aí a gente tem que ter cuidado. E a gente também tem que ver quem é essa pessoa que está dando a opinião, né? Porque muitas vezes é uma pessoa assim que você admira, né? Às vezes que você tem uma admiração e tal, mas às vezes é uma pessoa que você simplesmente não admira, uma pessoa que não faz a menor diferença na sua vida, né? Porque a gente também não vai sair dando atenção para a opinião de qualquer pessoa que chega e fica falando ali sobre como você deveria ser, como você deveria se comportar, como você deveria se vestir, né? A gente também não pode ficar dando espaço para opinião de qualquer um que entra querer mudar as suas atitudes, o seu jeito de ser, o seu jeito de se vestir, né? Eu acho que a gente precisa ficar atento, né, para esses assuntos. Quando vem alguém dar uma opinião externa, né? A gente tem que, eu acho, na minha opinião, que a gente tem que voltar um pouco, às vezes, mais para dentro e falar, mas para aí, o que eu acho sobre isso, né? Validar, né, um pouco mais a nossa própria opinião. Às vezes, é claro que a gente vai errar nas escolhas, é óbvio que isso acontece, mas o importante é que a gente vá construindo essa autossuficiência, né? Construindo, eu acho que isso assim, é uma questão também de autoestima, porque quanto mais a gente vai fazendo escolhas, vai validando os nossos interesses, a gente vai melhorando a nossa autoestima. Eu acho que isso também fortalece e quebra mais essa questão da insegurança, porque a gente vai vendo que a gente é capaz sim de fazer boas escolhas por nós, né? E vai se afastando mais dessa questão da insegurança, de ficar dependendo da opinião alheia. Pois é, pessoal, o vídeo de hoje era isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só ver aqui se eu falei sobre todos os tópicos que eu queria abordar. Vontade de agradar, né? Eu contei o meu caso para vocês sobre o meu boné, a insegurança pessoal, que eu acredito que seja uma coisa, um fator que faz a gente ficar constantemente dependendo da opinião alheia para poder fazer as nossas escolhas. Outro assunto aqui que eu acho que cabe muito a gente refletir é quando vem alguém dar opinião sobre, por exemplo, meu esposo deu uma opinião dele sobre o boné. É sobre o que ele acha bonito, mas o que eu acho bonito, né? O que você, porque a gente tem gostos diferentes, né? A gente tem escolhas que a gente prioriza, que são diferentes, né? Cada pessoa tem uma vivência, cresceu de uma forma, tem gostos completamente distintos. Às vezes os interesses e as escolhas acabam coincidindo, mas não é sempre. Geralmente são diversas, né? E a gente precisa ter sempre isso em mente, que quando a outra pessoa dá a opinião dela, é sempre sobre ela, sobre os gostos dela, sobre as experiências e vivências delas. E a gente precisa considerar a nossa também, né? E não ficar o tempo todo vivendo em função das escolhas e das opiniões dos outros, porque os outros eles estão construindo a própria vida deles. E a gente precisa construir a nossa, a gente precisa validar os nossos interesses. Porque senão, se a gente ficar sempre agradando os outros, os interesses dos outros, a gente acaba insatisfeito com a gente mesmo, né? Porque a gente nunca está cumprindo aquilo que a gente quer. Outras coisas que eu falei com vocês, opinião não solicitada, né? Que às vezes também a gente precisa dar Ei, para aí!
Eu nem dei essa liberdade para você vir me dar a sua opinião sobre esse assunto. Ei, para aí. A gente nem tem essa intimidade para falar sobre isso, porque às vezes tem pessoas também que são invasivas, né? Tem pessoas que às vezes mal te conheceu ali na academia e tal, já vem dar a opinião dela sobre um assunto super íntimo, né, seu. Aí, às vezes é uma hora de dar um para aí, né? Deixa eu ver aqui. A importância que a gente dá, né, para a opinião dos outros, o que que a gente acha sobre a nossa opinião, né? O que que a gente gosta, o que que a gente prioriza pra gente. E outra coisa, a gente não sair pedindo a opinião para todo mundo, né? A gente tem que ter bom senso também na hora que a gente vai pedir opinião. Se eu vou falar, por um exemplo aqui, se eu quero, vamos supor, tô em dúvida sobre um assunto e às vezes realmente a gente quer ouvir ali uma opinião, a gente tem que buscar bons, como é que eu posso dizer, bons conselheiros, né? A gente precisa às vezes, realmente às vezes a gente precisa de uma opinião, né? Porque às vezes a gente não tem mesmo as ferramentas ali para fazer uma escolha mais assertiva. Mas, por exemplo, não daria certo a gente pedir uma opinião profissional para uma criança de 5 anos, né? A gente pedir uma opinião profissional para uma criança que nem conhece sobre aquela profissão. Então, assim, quando a gente vai pedir uma opinião, a gente tem que ver qual a pessoa, né, que a gente está pedindo opinião e também se ela tem, como que eu posso dizer, fundamento, né? Se ela tem fundamento, assim, se você vê que naquela área da vida dela, ela é uma pessoa bem-sucedida que você admira, né? Porque a gente não vai sair pedindo opinião aí para qualquer pessoa que não tem esses fundamentos, né? Então o vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, reflitam aí na casa de vocês com quem que vocês têm se orientado, a opinião de quem que vocês têm aceitado como verdade absoluta, né? E como você tem gerido a sua própria opinião, como você tem validado ela na sua vida. Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!